Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje vamos falar sobre movimento vertical livre. Primeiro vamos entender cada palavra dessa aí, né? Movimento vertical é um movimento para cima e para baixo. Retinho, tá? Professor, então se eu pegar uma caneta e jogar essa caneta para um colega que está do outro lado da sala, é um movimento vertical? Não. Porque nesse caso a caneta vai fazer uma parábola, vai descrever uma parábola, né? Uma curva. Portanto, não é movimento vertical. Então, o vertical é para cima e para baixo, somente. Ok? Livre. Por que movimento vertical livre? Porque está livre de forças externas enquanto estiver em movimento. Então, um foguete, enquanto ele sai, né, foi lançado da Terra para a Lua, por exemplo, ele está em movimento vertical livre? Não, porque tem a força dos motores, né? A propulsão do motor que vai fazer esse foguete subir enquanto ele está em movimento. Portanto, não é livre. Então, se eu jogar uma pena do alto de um prédio, ela vai cair em queda livre? Não. Por quê? Porque tem resistência do ar. O ar vai atrapalhar essa pena a cair. Portanto, não é um movimento livre. Então, se eu pegar uma pedra e jogar dentro de um lago, ela vai descer em movimento vertical livre? Não, porque vai ter atrito com a água. E esse atrito com a água é uma força externa durante o movimento. Professor, então não existe movimento vertical livre. Se eu pegar, então, quando a pena cai lá do prédio e conseguir retirar o ar, ou seja, eu produzir o vácuo. O vácuo é um lugar onde não tem matéria, portanto não tem ar, né? Se eu conseguir produzir o vácuo, então, e eu soltar essa pena, ela vai cair em queda livre. Então o movimento vertical livre só existe no vácuo, ou seja, livre de forças externas. Mas pode ser que em algum exercício, alguma questão, apareça a seguinte frase: despreze a resistência do ar. Quando diz isso, despreza a resistência do ar, eu estou considerando então o vácuo. É como se fosse o vácuo, ok? Então o nosso trabalho será feito no vácuo ou pelo menos desprezando a resistência do ar. Aí sim vai ser um movimento vertical livre, ok? Tranquilo? Tá. O movimento vertical livre é um movimento uniforme ou é um movimento variado? Boa pergunta, né? Beleza. Quando você, por exemplo, joga uma pedra do alto de um edifício, essa pedra vai descer. Logicamente, né? Ela não vai subir, né? Livre de forças externas, é lógico. Por que ela vai descer? Porque a Terra possui gravidade. E a gravidade atrai os corpos, não é isso? Essa atração da gravidade sobre os corpos produz uma aceleração nos corpos. Então a gravidade faz com que os corpos que estão atraídos por ela sejam acelerados. É lógico, porque para mim ter um automóvel acelerando, por exemplo, é necessário que tenha os motores, né? O motor do automóvel para fazê-lo acelerar. A pedra em queda livre não tem nenhum motor. Então por que ela vai acelerar? Porque a gravidade vai produzir uma aceleração nesse objeto. Chamamos essa aceleração de aceleração da gravidade. E vamos representar isso aí pela letra G. Ok? Então o movimento vertical livre é um movimento uniformemente variado. Ok? Porque possui a aceleração da gravidade. Portanto, um movimento uniformemente variado. Ok? Bom, no movimento uniformemente variado, nós temos três funções. Lembram? Três equações, né? Três funções, três equações. A primeira é V igual a V0 mais AT. Vi você andando triste, não é isso? Eu vou converter agora essa função para o movimento vertical. Velocidade final, velocidade inicial. A aceleração agora é substituída pela aceleração da gravidade, G. Então, no lugar do A, eu vou colocar G.
vezes o tempo, que é a mesma coisa. Então eu só vou substituir a aceleração pela aceleração da gravidade, mas é a mesma função, ok? A função das posições, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, né? Sentado, sozinho, vendo televisão às 2 da tarde. Beleza. Vou usar essa mesma função, mas vou trocar as letrinhas. Por quê? Quando eu estou trabalhando com movimento vertical, as posições serão substituídas por alturas, tá? Então, no lugar da posição final, eu vou colocar altura final. No lugar da posição inicial, altura inicial. Velocidade continua, o tempo continua, a aceleração vai ser substituída pela aceleração da gravidade, dividido por 2, tempo ao quadrado. Então a função agora vai ser h igual a h0 mais v0t mais g sobre 2t ao quadrado. Lembrando que esse h e o h0 é a altura final e a altura inicial, mas é a mesma função. A equação de Torricelli, que também pode ser usada no movimento variado, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Vamos trocar as letrinhas. A velocidade continua, v ao quadrado, né? V0 ao quadrado continua, o 2 continua, a aceleração vamos substituir pela aceleração da gravidade. Então, no lugar de A eu coloco G. E no lugar da distância, quando a gente está, por exemplo, subindo uma escada, subindo um prédio, por exemplo, você não fala que você andou uma distância x, né? Você fala que subiu uma altura x. Então, no lugar da distância vai ser o ΔH, variação da altura. Esse ΔH é só calcular aqui, ó. Variação da altura é a altura final menos a altura inicial. A altura final menos a altura inicial, ok? Então, são as 3 funções do movimento variado, né? Só mudando algumas letrinhas aí por causa do tipo do movimento. Tranquilo? Então, o movimento vertical livre é um movimento uniformemente variado, não é uniforme. Bom, um corpo, quando é lançado para cima, ele sobe livre, né? Ele sobe diminuindo a sua velocidade. Então ele sobe, diminuindo, até ele parar e voltar, né? Então quando o corpo sobe, ele diminui a velocidade, desacelera. Quando você solta uma pedra, por exemplo, ela cai aumentando a sua velocidade, ou seja, acelerando. Então o movimento vertical livre para cima, ele é retardado, diminuindo a velocidade, e para baixo ele é acelerado, aumentando a sua velocidade, ok? Se você inclusive desprezar a resistência do ar e pegar uma arma e der um tiro para cima, essa bala vai sair, esse projétil, né? Vai sair da arma com uma velocidade x, vai subir diminuindo a velocidade, freando, né? Até ela parar em um ponto aí e ela começa a descer, aumentando a sua velocidade. Quando ela chegar na mesma altura que ela foi lançada, desprezando a resistência do ar, né, considerando o vácuo, ela vai estar com a mesma velocidade que ela subiu. Portanto, a bala perdida pode matar, sim, tá? Beleza. Vamos partir agora para o cálculo, né? Cada professor, cada autor tem um modelo de cálculo diferente, tá? Eu adoto esse modelo que vou passar para vocês aí. Vamos ver se vocês se adaptam a esse modelo, ok? Bom, nesse modelo, nós vamos adotar a trajetória sempre orientada para cima. É como se a nossa estrada estivesse indo para cima, né? Aqui seria o 0 metro, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Sempre aumentando para cima. Então, eu estou orientando a trajetória para cima. Beleza. Enquanto o objeto estiver subindo, nós vamos considerar a velocidade positiva, tá? Objeto subindo, velocidade positiva. Enquanto o objeto estiver descendo, nós vamos considerar a velocidade negativa. Então vamos lá, ó. Quando o negócio sobe, positivo. Quando o negócio desce, negativo. Ok? Esse é o meu modelo de cálculo, tá? Beleza. Então, subindo é um movimento progressivo, porque está na mesma direção da trajetória, portanto, velocidade positiva. Quando o objeto está descendo, ele está contrário à trajetória, então ele é retrógrado, né? Por isso, velocidade negativa. Tranquilo? Até aí? Beleza.
A aceleração da gravidade na superfície da Terra, ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É 9,81 em alguma coisa, mas a gente considera 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para efeito de cálculo, algumas questões, alguns exercícios, costumam arredondar esse valor para 10, só para facilitar cálculo, tá? Facilitando o cálculo, então, arredondando para 10, tranquilo? Bom, mas nesse modelo de cálculo, nós vamos adotar a aceleração da gravidade sempre negativa. Sempre negativa. Então, nós vamos adotar menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que sempre negativa? Vamos lá. Quando o objeto sobe, ele diminui a velocidade, não é isso? Diminuindo a velocidade, ele está então em movimento retardado, né? Para ser retardado, a velocidade e a aceleração têm que ter sinais opostos. Então, se eu adoto positivo aqui, tem que ser negativo aqui. Quando o objeto desce, ele aumenta a sua velocidade, portanto é acelerado. Para ser acelerado, a velocidade e a aceleração têm que ter mesmos sinais. Então, se eu adoto negativo aqui, aqui também tem que ser negativo. Portanto, a aceleração da gravidade, nesse modelo de cálculo, né, será sempre negativa. Tranquilo? Então, eu adoto isso aqui para a gente resolver todas as questões, todo tipo de movimento, todas as questões, né, de movimento vertical livre. Tranquilo? Bom, eu vou passar para vocês aqui 3 observações que vai auxiliar na resolução de questões. Bastante, tá? Primeira observação. Quando o enunciado diz assim, ó, objeto é lançado do solo, significa que ele parte do solo, né? Ele sai do solo. E quando ele sai do solo, eu considero o solo altura 0. Então a altura inicial é 0, ou seja, ele está saindo de uma altura 0. Ok? Quando o enunciado fala o seguinte, objeto é abandonado. Então, quando a questão fala que o objeto é abandonado, significa que você está soltando o objeto, né? Não está lançando, tá? Soltando. O objeto é abandonado, então a velocidade dele é 0. Ele está parado ali, né? Você solta que ele começa a adquirir velocidade. Mas no momento inicial, a velocidade inicial dele é 0. Quando o objeto é lançado, é diferente. Aí a velocidade inicial já não é mais 0. Mas quando ele é abandonado, a velocidade inicial é 0. Outra observação é, o objeto atinge a altura máxima. Você joga o objeto para cima, ele vai subindo, diminuindo a velocidade até ele parar, velocidade 0, para depois voltar. Então a velocidade, quando ele atinge o ponto mais alto, né, a altura máxima, a velocidade final dele é 0. Ok? Essas observações vão ajudar bastante aí na resolução de questão. Ok? Então, esse é o meu modelo que eu adoto, né, para a resolução de exercícios. Espero que ajude a vocês aí, ok? Um abraço, até a próxima.